Ações São Paulinas do Muito São Paulino. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro Portela, eu sou dono dessa página que é Muito São Paulino, onde eu demonstro um pouquinho do amor que eu tenho pelo São Paulo, mostro um pouquinho da minha coleção de camisas, uma pequena coleção que eu tenho, fiz bastante amigos e pensando nisso, eu criei um projeto chamado Conhecendo Tricolores. O que é o projeto Conhecendo Tricolores? Uma história engraçada. Fala, Dani, tudo bem? Fala, meu, tudo bem? Quer Tudo dizer, bem. tudo bem hoje Eu estou fazendo uma apresentação aqui, Dani. vai Primeiramente, eu quero dizer que é uma honra imensa tê-lo aqui nesse projeto. Eu estou iniciando aí, então é um momento de aprendizagem para mim. Eu estou explicando que o projeto, Dani, Conhecendo Tricolores, é um projeto pautado em conhecer um pouquinho da história dos torcedores do São Paulo. Porque o clube existe pela torcida. Sem a torcida, não tem por que ter São Paulo, Corinthians, Palmeiras, enfim. E aí eu quero conhecer um pouquinho de como se transformou em São Paulino, uma história engraçada relacionada, enfim, saber um pouquinho da história do Dani Campos, né? Primeiramente, eu quero te agradecer por ter essa honra, dizer que eu me inspirei muito em vocês do Resenha, você principalmente, a maneira como você fala, como lida com o público, enfim. Quero aqui publicamente te agradecer e saber um pouquinho, Dani, como que você conheceu São Paulo, como é que é o início da tua história? Cara, eu já sou mais velho, né? Vou fazer 40 anos daqui a pouco. Eu conheci o São Paulo. Eu não sou filho de São Paulino, né? Eu conversei com um monte de gente e falou assim: ah, não, meu pai era São Paulino, meu avô era São Paulino, não. Até o avô que morava mais longe, que morava no interior, era São Paulino, mas eu tinha menos contato. Meu avô muito Uhum. próximo era palmeirense, meu pai é santista. E, e E pequenininho, assim, acho que 87, 88. Eu virei pro meu pai e falei: Tá pai, eu falando. sei que você é santista, mas eu nasci São Paulino. E eu queria muito que você me levasse no Morumbi. E eu sempre morei na Zona Norte, bem, bem longe do estádio, né? Bem Para distante. criança, era criança. E daí eu lembro, tipo, eu enchi tanto o saco com 6 anos ali, Eu não sei. que a idade que meu filho vai fazer. Eu enchi tanto o saco que ele me levou ver um São Paulo e Grêmio no Morumbi, em 88, pela primeira vez. Ô, Dani, eu acho que E, a sua conexão tá falhando aí. Não sei se o pessoal que tá assistindo, mas tá oscilando. Pelo menos será? a minha aqui não tá travando. Não sei se é a minha ou a sua. A, a, eu tô te ouvindo bem, cara. Eu tô te ouvindo com clareza aqui. Quem tá vendo aí, se puder dar um salve só para dizer se tá entendendo o que a gente tá falando, né? Para dar um feedback aí. Bom, Acho que agora eu vou pro normal. Desculpa, Dani, vou voltando. Eu não entendi porque falhou para mim, entendeu? Eu não entendi o início da tua história como São Paulino. Se puder repetir pra gente. então, cara, é um negócio muito surreal, porque eu, criança, com 6 anos, neto de palmeirense e filho de santista, virei pro meu Nossa. pai e falei: pai, eu nasci em São Paulino, eu queria que você me levasse no Morumbi. E uma criança de 6 anos ainda não assiste tanto jogo, a relação é um negócio diferente. E daí eu enchi tanto o saco, mesmo morando super longe do estádio, morava na Parada Inglesa, na Zona Norte. O, parte racional da história. Dani, eu acho que a minha internet, está me ouvindo bem agora? Acho que a minha internet está oscilando. A net está com. Tô te ouvindo, cara, tô te ouvindo sim. Não sei se você ouviu, eu contei a história aqui, não sei se você ouviu. Eu não ouvi. Vamos seguindo, a gente vai se adaptando a isso. Grandes amigos que eu tenho, Dani, a grande maioria não são de pais são paulinos, até porque a torcida de São Paulo cresceu no início dos anos 90, né? Então, muitos dos nossos familiares não eram de torcedores são paulinos. Acho que você também passou por isso, né? Pelo que eu entendi aí. Meu pai é santista, meu avô palmeirense, eu não tive essa assim, puta, de pai para filho você vai ser São Paulino.
E qual foi o primeiro jogo que você assistiu no Morumbi, Dani? São Paulo e Grêmio. É que eu contei na história que você não ouviu. São Paulo e Grêmio. O primeiro jogo que eu vi no Morumbi foi São Paulo e Grêmio. E o Raí fez 2 gols nesse jogo. E o estádio estava bem cheio. Quando eu entrei no Morumbi, já tinha, tipo, 10 minutos de jogo. Quando eu entrei na arquibancada amarela, bem atrás do gol, o primeiro lance que eu vi no estádio foi um gol do Raí. E ali eu tive certeza que, puta, aquele era um lugar mágico para mim. E é desde então. Você foi batizado ali, né? Ali foi um negócio diferente. Por mais que hoje a gente esteja fala, puta, super prazer, né? Eu tô me expondo bem menos, eu decidi que eu não quero mais ser influenciador de nada, eu quero falar de São Paulo com um amigo. E atendi o convite porque é um projeto seu, eu gosto de você. E eu abri mão dessa história de ser influenciador, de falar com a torcida em escala. É um negócio que eu não quero mais para minha vida, definitivamente. Mas todo o projeto de São Paulino de bem que quer falar com a torcida, assim como eu já fui parte do Resenha lá atrás, na bancada, eu faço questão de apoiar e apoiar do jeito que me pedem. Então, cara, é um prazer poder conversar contigo aí. É que, na verdade, Dani, eu vejo muito quem se expõe e fala sobre o São Paulo, a torcida, ela confunde muitas coisas e às vezes quer descontar a frustração nessas pessoas que não tem nada a ver com isso. Tá ali para falar do São Paulo e não é culpado do que ocorre dentro de campo, né? Cara, o futebol é um mundo absolutamente passional. Sim. Você exigir razão do torcedor, você tá errado, né? Porque você não entendeu o que é torcer. Sim, é verdade. Cara, o Resenha, para mim, ele nunca foi um desejo de ser influenciador. O Resenha, para mim, sempre foi minha mesa de bar filmada. Ali eu era o cara que tomava cerveja com os amigos. E eu nunca sonhei que ele tivesse a proporção que ele chegou, sabe? Eu falei assim, não, 20 mil pessoas ouviram o que eu falei ontem à noite sobre a rodada. Eu não queria aquilo. Eu não tinha essa vontade. Eu não queria que um desconhecido viesse me cobrar por algo que eu falei. Daí começou a me fazer mal. Você fala, cara, eu tô abrindo a minha mesa de bar de uma forma que virou algo muito desproporcional para mim. E dentro desse contexto, eu falo, cara, o meu Twitter virou isso, meu Instagram virou isso. Eu falei, cara, tem uma exposição aqui que para mim não faz nenhum sentido. O que eu gosto é o São Paulo, minha coleção de camisas, gosto de falar com os meus amigos de futebol. E o Resenha me deu amigos novos, mas essa questão de falar assim, não, eu quero falar com todo mundo, eu não quero nada disso, velho. E o negócio me fez muito mal. E daí eu fui para os bastidores do Resenha, né? Hoje eu faço parte do Resenha, a parte financeira, tentar achar patrocínio, tentar pegar convidado para o programa, pensar a evolução do programa junto com os meninos, eu continuo fazendo parte. Mas essa parte de linha de frente, de me expor, eu não tenho vontade, não. Na verdade, eu acho que o programa você pensou em transformar a mesa de bar num papo entre amigos e colocar na internet. Só criou uma proporção que nem vocês esperavam que iria ter. Longe. Você pega os primeiros resenhas, cara. Eu sempre fui um cara tímido pra caramba. E os primeiros resenhas a gente era super travado. E daí o negócio foi crescendo, a gente foi falando mais, foi entendendo como funcionava, destravou bem. E eu trabalho em marketing, né, faz tempo. Na época que a gente começou o Resenha, eu estava querendo aprender mais sobre marketing digital, até para operar as cadeiras que eu tenho na minha vida, né? Então, o Resenha, para mim, ele foi uma puta escola de marketing também, porque aprendi a mexer no YouTube, aprendi a usar as ferramentas para o Resenha, mas que eu tinha o sonho que o Resenha seria do tamanho que ele é hoje, nem longe, muito longe disso. Mas vou te dizer uma coisa, Dani. Eu, particularmente, muitos amigos dizem, nós sentimos muito a tua falta. Eu entendo o teu posicionamento, de ainda fazer parte do programa na parte de bastidor, mas as tuas análises, enfim, você é um conhecedor do futebol, não só de São Paulo. Você tem uma análise muito boa de futebol e faz falta. Só para deixar frisado aqui, faz muita falta. Cara, eu adoro futebol. E eu acho que falar de futebol é muito gostoso. E o que eu fazia no Resenha de análise de tática, eu faço com os meus amigos até hoje, todos os dias praticamente, né? Puta, como eu vi o jogo, etc e tal. Dani, a grande questão para mim é a exposição. Isso é complicado.
Eu também eu não busco exposição, eu busco conhecer novos São Paulinos, novas histórias. A rede social hoje, ela facilita muita coisa de eu poder conhecer uma pessoa que mora lá no Manaus, em Salvador, fazer amigos por todo o país. Isso é muito bom. Mas também traz esses percalços, né? Essas dificuldades. Ônus e bônus, né? É isso, cara. E eu acho que, putz, eu sou muito amigo do Cheng da Embaixada da Bahia. Pô, o Cheng veio através do Resenha. Sim. A própria rede de São Paulinos que a gente tem e com quem a gente conversa, com quem a gente tenta entender mais, eu acho que foi um presente que o Resenha me deu. Mas, junto com o Resenha, Ale, eu mergulhei muito nessa questão do... Comprei os títulos do social há 8 anos, tentei entender o que era o São Paulo por dentro, tudo que eu vi do São Paulo muito de perto. Toda vez que eu me aproximei de São Paulo, seja no mercado como potencial patrocinador, como sócio do clube social, como alguém mais próximo de um conselheiro, todas as vezes que eu me aproximei do São Paulo, foi uma enorme decepção. São Paulo nunca me mostrou que ele era um lugar sério, frequentado por gente legal. E daí, cara, eu acho que a distância faz bem. Você voltar a ser sócio torcedor, você não ter acesso a bastidor, você não conhecer ninguém, né? Eu acho que é muito mais saudável hoje como São Paulino. Fala assim, puto, o que você gosta de São Paulo? Eu gosto de ver jogo e gosto das minhas camisas e gosto de falar com os meus amigos. Não, mas o resto e bastidor. Fala assim, o resto eu detesto, cara. A política do São Paulo, eu tenho nojo dela, a ponto de, no dia seguinte da eleição do Casares, eu vendi meu título. Eu acompanhei isso, eu vi. Além disso que você falou, Dani, o que eu gosto de fazer, de assistir o jogo, falar com amigos e colecionar camisa, é ir no Morumbi. Eu estou sentindo uma falta, assim, que é um absurdo. Particularmente, é uma depressão gigantesca não poder ir no estádio. Mesmo que, independente do resultado, aquela estrutura de estar lá, a atmosfera de você viver o Morumbi, está me fazendo uma falta assim. Acho que você também está me passando por isso, né? Também. Cara, antes de fechar o Morumbi por causa da pandemia, se pegar os últimos 5 anos, eu não fui em 7 jogos. O Morumbi era a minha válvula de escape. O Morumbi era meu principal lazer. O Morumbi era o lugar onde eu descarregava energia. E quando tira o estádio, para quem é muito frequentador, você tenta achar opções e nenhuma consegue suprir. É um negócio complicado pra caramba. Mas eu concordo contigo, cara. Ver jogo no estádio, para mim, é o maior presente para quem gosta de futebol. Você não consegue analisar um jogo pela TV, você não consegue entender o contexto todo, você não consegue ver como o time se porta em campo. E a pandemia tirou isso da gente. Tirou. Eu espero que com essa vacina agora volte à normalidade. Eu sei que não vai voltar, mas eu espero que volte ao normal para a gente poder acompanhar o nosso São Paulo, que a gente possa viver títulos novamente, né, Dani? Porque essa seca de títulos está fazendo mal demais. Nós não estamos acostumados com isso. E está fazendo mal demais para a gente essa seca de títulos. Está complicado. Hoje é um dia muito triste, assim, porque a noite de ontem, ela passa do ponto, né? A noite de ontem não é uma derrota, não é... foi uma noite infeliz, né? Não foi. Ela é uma noite que humilha, ela é uma noite que te bota no... Ela te escancara que o São Paulo se apequenou, que o São Paulo perdeu o poder de decisão. É um negócio difícil pra caramba. E sabe o que eu vejo, Dani? O São Paulo está acostumando sempre a derrota, a próxima derrota pior do que a que houve. Foi contra o Mirassol, foi contra o Binacional, agora essa derrota de ontem, eu não sei o que esperar. Eu espero que eu esteja errado do São Paulo voltar a ter glória, porque a gente não merece, o torcedor não merece isso. O São Paulino não merece passar pelo que está passando. Acho que não merece, acho que a torcida aprendeu a amar na dor, o que a fila tem um lado positivo,
Porque a questão do é no amor e na dor, a torcida de São Paulo era uma torcida mal acostumada. Ela teve muito amor, né? Você amava o São Paulo, te amava de volta, você enchia o saco de todo mundo, você... e para a galera mais velha, né, que viveu a fase de 90, né? Eu vivi criança e depois vivi adulto o terceiro mundial e o tricampeonato. Teve uma janela ali entre essas duas fases, que foi no Morumbi século XXI, que São Paulo se ferrou bastante, mas foi uma janela curta. E logo depois você tem grandes títulos que falam assim, puta, ó, eu me preparei para isso aqui, que é algo muito maior. Dessa vez, Lê, o São Paulo ele aponta para baixo, porque ele vive uma crise financeira muito grande, uma crise administrativa bizarra. Hoje eu estou especialmente infeliz porque assim, a noite de ontem foi uma catástrofe e a perspectiva é o Belmonte, que é um conselheiro no futebol, entendeu? Você fala, cara, é isso mesmo? A falta de perspectiva, né? Os grupos políticos que dominam o São Paulo, essas capitanias hereditárias que acham que o São Paulo é um negócio que passa de pai para filho, são coisas que eu não gostaria de saber. Não gostaria de saber. Eu gostaria de ser absolutamente leigo nisso. Só que agora eu sei. E saber disso me faz muito mal, né? O São Paulo ele é um lugar de gente muito incompetente na vida que projeta no São Paulo uma grande vitória, né? Então, e o pior é que o nível dos conselheiros fica por baixo, porque se os dois têm um nível baixo, os dois acham que são bons e não são. Então o nível fica... Esse é o problema. Não tem é utopia achar que a mudança agora de direção vai melhorar. Não vai melhorar. Infelizmente, não tem... É o que você falou, não tem perspectiva nenhuma de melhora pra gente. Outra coisa e não tinha com o Natel também, tá? Não é assim, puta, você queria... Não queria não. Zero. O Natel era uma piada de mau gosto. Às vezes dá pra pensar que o Natel tava lá só pra fazer figuração. Eu cheguei a pensar nisso, sabe? Escolheram alguém que era tão ruim que a eleição ficasse óbvia. Mas, e não duvido até hoje, mas eu acho que tinham pessoas do outro lado que queriam muito mudança e tinham que apoiar o Natel de uma forma até meio constrangidos, assim. Eu conheço também que apoiou constrangido. Você fala, puta, eu tô aqui, eu tenho que apoiar, mas não é bem isso que eu acredito que é o futuro. Mas daí, quando eu olho cara, eu tenho um rombo financeiro, eu tenho um marketing inoperante, eu projetava neste campeonato brasileiro um pico de euforia que podia dar uma outra cara, né? Que podia dar uma sobrevida, que podia falar, cara, você tira a fila, você baixa a pressão, dá tempo para os meninos, atrai mais gente boa, porque é um time que acabou de vencer. A noite de ontem, para mim, ela vira uma chave, você fala assim, fudeu, esse respiro nós não vamos ter. Então nós vamos para uma outra gestão mais do mesmo, mais pressionado ainda, porque é mais tempo de fila. E eu estava com bastante esperança da fila diminuir. E Dani, confesso que eu não dormi essa madrugada. Até fiz uma live aqui, chamei pessoas para falarem comigo, porque o sono não vinha. Mas o projeto tem que continuar. E aí eu tenho que fazer coisas boas, que o São Paulo já trouxe muitas alegrias na nossa vida. Então, é por isso que eu estou aqui. Você me disse que a primeira experiência sua no Morumbi foi contra o Grêmio no começo dos anos 90, né? Isso. 88. Antes dos anos 90. 88. Então você pegou ainda o início do Raí. O Raí não era o monstro, o terror que ele se transformou depois. Peguei o iniciozinho. Foi o comecinho do Raí. Você viveu aquela fase de ir no estádio do Telê, 92, 93? Vivi muito. Eu era a criança mais chata do mundo com meu pai para atravessar a cidade e assistir jogo no Morumbi, porque... E é engraçado que em alguns jogos meu pai falava assim, hoje, sei lá, final de semana, falava assim, hoje é jogo bom pra gente ir. Então, São Paulo e Atlético Mineiro, que os dois tinham um time... Meu pai gosta de futebol, ele gosta de ver futebol.
E daí, quando o Legal São isso. Paulo, que era um bom time, ia jogar com outro bom time, ele se empolgava mais. E é engraçado que sempre que o São Paulo jogava no Canindé, eu ia também, porque eu morava na Zona Norte, Canindé do lado de casa, a gente ia de metrô. Mas eu vi muito. O São Paulo Tele, eu lembro de tudo. Foi o time da minha vida, era um time de super-heróis ali. Sim, sim. Eu vi o Raí, eu achava o Raí um super-herói pra mim. Zete. Eu tenho o Zete, quando eu vi o Zete a primeira vez, eu confesso que eu tremia de tanta expectativa, sabe? Porque era um ídolo pra mim, é um ídolo pra mim, tudo que ele fez. Cara, eu fui voluntário na Gol de Letra, né? E a primeira vez que eu vi o Raí pessoalmente, eu não sabia falar, eu parecia um completo idiota. Eu travei totalmente, assim, eu queria que ele assinasse uma camisa minha de infância, eu não conseguia pedir para ele isso. O Zete, quando eu encontrei, eu acho que, como eu já tinha tido essa experiência com o Raí, eu me preparei mais. Então, eu consegui conversar com o Zete, consegui pedir para ele assinar a minha camisa. Mas é o que você falou, acho que para mim, Zete, Raí e Leonardo foram três caras Nossa. que, para mim, a relação não era um jogador. Eu tinha 10, 11, 12 anos. A relação ali esse cara, ele é o Batman da minha infância, sabe? Sim, sim. Ô, Dani, você viveu muitas experiências no estádio, deve ter visto várias finais, acompanhou o São Paulo. Qual que é aquele jogo que te marcou? Independente de ser título ou não, qual é aquele jogo que você fala, cara, esse jogo pra mim é marcante? Cara, para mim são dois jogos que é um empate técnico, assim, os dois contra o Corinthians. O primeiro em 91, a final que o Rai faz os 3 gols. A final do Palmeiras. Aquele jogo. Os dois eu estava no estádio e a final de 91 foi a primeira vez que eu fui no estádio numa final, então foi minha primeira final no Morumbi. E ver o Rai fazer 3 gols, e o Rai ali fez uma partida perfeita. E o outro jogo é a final de 98 com a volta do Rai. O time de 98 era um time que tinha bastante gente boa, mas faltava alguma coisa. A gente perde a primeira final, vai para a segunda final meio balançado. Sim. E o Rai volta, a brecha no regulamento permite que ele seja inscrito, ele joga a final. E ele joga a final. Ele joga a final e faz o primeiro gol. São Paulo ganha de 3-1 jogando muito. Mas esses dois jogos, por estar no estádio, por ser um clássico, por a gente ganhar se impondo e pelo fator Rai, que foi um jogo mágico do Rai e a volta do Rai, são dois jogos que marcaram muito minha vida, né? Esse jogo de 98 é marcante para mim porque eu tinha 10 anos de idade, é o primeiro jogo que eu lembro completamente tudo que ocorreu. E o Rai, que era meu herói, voltar, ganhar do Corinthians do jeito que ganhou, ali ele se transformou num deus para mim. O Léo da ACDC tá aqui acompanhando a live. Ele falou que agora a gente vai viver de TBT. É isso, Léo. A gente vai viver de TBT mesmo. Toda quinta a gente relembra um jogo histórico de quando o São Paulo era gigante, fica feliz com isso e para de ver o dia a dia atual. Tá passando isso na Band, né? Na Band sempre tá passando o jogo do São Paulo de títulos. Amigos me zoam falando que eu não sei, eu nunca mandei um campeão no WhatsApp. Porque não tinha WhatsApp, né? Não tinha. E Dani, hoje, para quem não sabe, o Dani, se não for o maior, é um dos maiores colecionadores de camisa do São Paulo do Brasil. Quando que você começou a gostar? Gostar de camisa sempre a gente gosta, mas como foi a primeira camisa que você comprou e quando isso virou essa paixão que você tem hoje, Dani? Cara, a minha primeira camisa foi saindo do Morumbi nesse meu primeiro jogo contra o Grêmio. Eu não tinha camisa de São Paulo, eu fui sem camisa de São Paulo, fui de camisetinha branca, eu tinha 6 anos. Meu pai viu a minha reação, a gente saiu do estádio, ele me deu minha primeira camisa de São Paulo na saída desse jogo, uma Adidas Coca-Cola. Adidas Coca-Cola até hoje é a camisa da minha vida por causa dessa noite. Ela é uma camisa que eu tenho uma relação absolutamente desproporcional. Eu vejo uma camisa Adidas Coca-Cola, eu até me emociono. É a mais bonita da história, Dani. Na minha opinião, é a camisa mais bem planejada, com layout. Você que tem propriedade para falar,
eu acho que é a camisa perfeita. Eu vi o Glauco Diógenes fazendo uma análise e ele disse que é a camisa perfeita do São Paulo. Diagramação, o enfim. Glauco veio aqui em casa, fotografou toda a minha coleção. Ele fez uma série para o canal dele com as camisas da minha coleção, analisando o design de cada uma delas. Eu não sabia que era a camisa. Foi eu que ajudei ele nesse projeto. Mas você ganhou essa. eu ganhei essa primeira camisa e desde então, molequinho, cara, isso eu tinha 6 anos. É por isso que eu falo para as pessoas, falo assim, sua coleção é gigante. Fala, cara, faz mais de 30 anos que eu coleciono. Eu tenho 38. A minha primeira camisa do São Paulo faz 32 anos que eu ganhei. E desde este dia, todo o meu aniversário, Natal e aniversário, eu pedia um presente, que era a camisa do São Paulo do ano. Uma branca e uma listrada, para quem quisesse ouvir. Quando eu entrei como estagiário na Nestlé, em fim de 2001, né? Vai fazer 21 anos, 20 anos agora. Foi quando eu comprei minha primeira camisa de jogo, usada em jogo, né? Então, eu conheci um cara que tinha a proximidade com o Luiz Fabiano. Ele falou assim, não, Luiz Fabiano, eu consegui uma camisa de jogo 33, Luiz Fabiano, autografado Luiz Fabiano. Foi minha primeira camisa de jogo. A primeira camisa de jogo foi essa. Neste dia que eu consegui minha primeira camisa de jogo, eu absolutamente enlouqueci. Daí eu comecei a navegar por esse mundo de colecionador. Já me fiz de roupeiro do Atlético Mineiro. Já troquei camisa com colecionador do Peru, com colecionador do Uruguai, com colecionador do Paraguai, porque virou uma obsessão. Sim. E faz 20 anos que eu guardo uma parte de tudo que eu ganho para comprar camisa por mês. Uma camisa por mês, 2 camisas por mês. E hoje eu dei uma diminuída boa, até pelo contexto atual, né? Se a gente for nessa de patrocínio pontual, a gente enlouquece, não tem nem onde guardar. Enlouquece. E eu cheguei a esse nível de demência, mas já parei. Mas eu montei Tem um livro que você deve ter também, que é aquele livro que os caras fizeram, que tem a história das camisas dos grandes times do Brasil. Quando eu comprei esse livro, eu mirei e falei assim, isso aqui é um álbum de figurinha. E eu vou tentar completar esse álbum. E daí, para cada página daquele livro, eu fui procurando um modelo. Mas hoje eu tenho... Não sou um dos maiores, porque o meu corte de coleção ele é de 88 em diante, né? Eu pego a camisa mais antiga que eu tenho é Bic de 87, eu não pego antes disso. Eu não olho para 86, 85, não olho. Primeiro, porque elas são muito caras. Segundo, que se você não tem um corte, você fica doido. Mas eu tenho mais de 700 camisas do São Paulo. Eu estimo que eu tenho a quinta, a sexta coleção. A do Cauê é bem maior que a minha. Tem outras. A do André é muito maior que a minha. O Cauê tem muita camisa antiga, pelo que eu sei. Ele tem muita camisa... A coleção de camisa de goleiro do Cauê é maior que a minha. Meu Deus! É o que você falou, Dani. Se você quiser colecionar todas, você fica louco. Não, louco as pessoas não entendem, acham que é loucura de você querer ter todas as camisas. E elas estão certas, as pessoas estão certas. Mas é o que você falou, torcer. Isso é o amor que nós temos pelo São Paulo. Não tem explicação, Dani. Não tem. Se for parar para ser racional, você nem torce. Porque é tanta coisa errada, sabe? Nada dá certo. Muita gente fala, Leandro, você está jogando dinheiro fora. Não é. É uma realização. Eu acho que até um transtorno que eu tenho por quando criança não ter camisa do São Paulo. Mas a minha análise é isso, assim. Tipo, acho que hoje, graças a Deus, tem uma carreira, tem uma história profissional super bem sucedida, mas eu estudei em colégios bem caros em São Paulo como bolsista. Então, todo mundo tinha mais dinheiro que eu, né? E dentro disso, 2 coisas que eu tenho certeza. Eu fui trabalhar com marketing por causa disso e eu coleciono camisa de futebol por causa disso. Porque todo mundo tinha camisa de futebol e o impacto que as marcas têm na sua vida, quando muita gente consome as marcas e você não tem acesso a elas,
te faz querer entender o que é isso, né? Puta, como que Não você fica entende. de fora das coisas por não ter acesso a marcas. E eu acho que tem bastante influência na minha carreira de profissional de marketing essa relação e a questão de coleção, né? Fala, pô, eu coleciono tênis e camisa de futebol. São as duas coisas que quando eu era moleque com 12, 13 anos, eu queria muito ter e não tinha grana para ter. E hoje que eu tenho a Sim, eu grana, eu também. vou atrás de algum jeito. Mas eu não tenho a menor dúvida que tem influência, cara. Nenhuma dúvida. Ô, Dani, você aguarda só um minutinho, porque o meu fone, eu vou colocar um fone para te ouvir melhor. Você aguarda um minutinho? Aguardo. Eu vou responder a pergunta aqui que estão mandando. Passando para dizer que Fortaleza ganhou. Ganhou mesmo. Tô puto na vida. Tá me ouvindo bem, Dani? É isso, cara. O Diniz foi um acidente de percurso. Tomar 5 em casa, a maior goleada da história. Eu não sei, vocês estão falando, o papo é sobre o jogo de ontem, Dani, é isso? Não, enquanto você foi pegar o fone, eu tava lendo os comentários. Tem bastante comentário aqui. Eu nem quero falar do jogo de ontem, porque faz mal pra mim, Dani. O que ocorreu ontem é algo surreal, é algo que eu não consigo entender. Eu acho que é a soma de um monte de coisa, cara. Eu não consigo mesmo fazer uma análise que tem um culpado ou que é uma coisa. Sim. Eu acho que, puta, tem a questão da moral de ter perdido a Copa do Brasil. Acho que os caras gostavam do Pássaro e sentiram a saída dele, sim. Acho que Eu vi um na monte de entrevista conselheiro palestrando lá para os jogadores. O jogador não tem paciência para esse tipo de palestrinha. Acho que enche o saco. Acho que a briga do Tietchan com o Diniz atrapalhou. Só que soma tudo isso. E daí deu merda. Né? Então, para mim, a soma de um monte de coisa num momento que deveria ser exatamente o oposto. Atenção aos detalhes para manter tudo do jeito que está, porque está dando certo. E fizeram o oposto. E aí que eu não entendo, a vaca já foi pro brejo. O São Paulo não tem mais, não tô nem dizendo em questão de números, porque o São Paulo tem chance de ser campeão ainda, por estar 2 pontos atrás do Inter. Mas por todo o desempenho, Dani, o campeonato já está perdido. O momento de alterar, na minha concepção, era mandar o Diniz embora na saída do estádio. Ele não podia ter continuado. Eu como torcedor, o meu sentimento é igual ao seu. Se eu fosse diretor de futebol, eu não faria isso. Então, tipo, para mim é só, cara, no estômago, no coração, falar assim, eu não quero ver esse cara, não quero ver esse cara com o escudo do São Paulo mais. Sim. Eu reconheço muitos méritos do Diniz. Eu acho que ele tem uma jornada que você consegue ver bastante virtude. Mas eu acho o saldo positivo e eu não gosto do Diniz. Eu não gosto da pessoa Diniz, não gosto das coletivas dele. Eu acho que ele é um puta cara arrogante sem nenhum motivo para isso, porque ele consegue tirar alguma coisa de um time, mas ele nunca foi campeão, então ele nunca ganhou nada. Ele está no São Paulo tendo a chance da vida dele, desproporcional à carreira dele, e ele não se comporta assim. Então eu tenho muitas críticas a ele, mesmo reconhecendo que a jornada é positiva. A goleada de ontem, ela é um golpe duríssimo, só que o time ainda tem chance e até que me provem o contrário, o elenco gosta dele. Então, se ainda tem chance, eu acho que os caras têm que tentar até o final. Esse título vale para o São Paulo muito mais do que a gente imagina, moralmente, financeiramente, como ponto de partida de uma gestão. E eu acho que trocar o treinador agora não tem quem trazer, nem razoável. Tipo, os nomes que estão no mercado são horrorosos para... assim, vou trazer o Thiago Nunes. Beleza, é uma boa aposta. Mas ele não é um cara que em 5 jogos resolve. Quer trazer o Thiago Nunes para a próxima temporada para dar continuidade? Beleza. Acho que é uma aposta até ok. Não é a que eu faria. É válida. Mas, cara, faltando 7 jogos, dá uma ruptura. Periga não pega nem G4. Periga não ir para Libertadores. Sabe? Periga desandar tudo de vez. Eu preciso ser coerente com o que eu achava até pouco tempo atrás, que assim, eu queria que mexesse o menos possível. Eu continuo querendo que mexa o menos possível, porque eu vi esse time jogar bola. Só que mexeram tanta coisa que eu já não sei se é possível resgatar.
Mas Eu se acho que for não. possível resgatar... E assim, se for campeão, eu quero o Diniz fora no que vem. Eu Para mim, também, eu não é também. condicional ao título. Eu acho que o Diniz tem que ter a chance de terminar essa jornada. Eu não quero o Diniz na próxima temporada no São Paulo, nem campeão, porque eu acho o Eu trabalho penso dele o igual. saldo ruim. Mas se eu fosse diretor de futebol, eu não demitiria ele hoje. Né? Eu acho que a gente Eu, tem jogos meio fáceis para encarar. E esses jogos podem tanto jogar na briga pelo título, que eu não acredito mais pessoalmente, mas que podem garantir Libertadores direta, que para o orçamento do ano que vem é muito importante. eu concordo, Dani, com toda a análise que você fez. O ponto que eu acho da discórdia é o seguinte: todos os trabalhos que o Diniz teve, tanto no Fluminense como no Atlético Paranaense, chega num estágio que ele não consegue evoluir mais. E é o que está Isso. acontecendo no São Paulo. Esse é o problema. É por isso que eu E acho pela que teimosia dele. Pela total. teimosia dele. E é sempre as mudanças são as mesmas. Ele tira um zagueiro e põe um meia, ou põe um atacante. Não tem uma jogada diferente. Eu não entendo ter a semana toda para trabalhar e não ter situações para poder mudar durante o jogo. Ele não, é sempre a mesma coisa. É que ele não acredita nessa mudança. Ele acredita que a filosofia, a exaustão é que vai trazer o resultado. E eu acho que esse é o meu maior incômodo com ele, porque é aí que a arrogância berra, né? Então, se fosse, pô, São Paulo tá 2-0, os caras estão sufocando, Diniz, está dando errado, nós precisamos fazer algo diferente. Ele topa tomar 5 para manter a convicção dele. Esse é o problema. É isso. E aí fudeu. Porque beleza, a gente foi competitivo e ele tem uma parcela super importante nessa competitividade. Eu acho que ele tirou mais do elenco do que eu via de potencial no elenco, inclusive. Mas na hora de decidir, cara, que você tá no sprint final, você tá 7 pontos à frente. Cara, você não pode se dar o direito de manter suas convicções e ser goleado pelo Bragantino, ser goleado pelo Inter da forma que foi. Não pode achar normal pegar o time inteiro reserva do Santos que perdeu hoje para o Fortaleza e perder no Morumbi em casa e ir para o microfone e falar assim, foi um tropeço, foi um jogo atípico, são os mesmos caras que estavam jogando bola pra caramba 15 dias atrás. Cara, até o São porque, Paulo é Dani, muito maior do que isso. Você não entendeu. Falar isso numa coletiva do Ajax era ok. Só que você não é no São Paulo. E você não entendeu o tamanho da cadeira que você ocupa. Se você não entendeu, depois de 1 ano e meio, o tamanho da cadeira que você ocupa, você não conseguiu se preparar para ela. Então você tem que sair. Sim. E fora que, Dani, esse time que estava sendo líder do campeonato não é um time que ele desenhou. Por quê? Não sei se você se recorda, São Paulo foi eliminado por Mirassol, pelo Binacional na Libertadores, e a torcida pediu o Luan e ele não colocava o Luan para jogar. O São Paulo era exposto, melhorou depois que teve aquela intervenção, e aí o São Paulo melhorou o futebol, e agora de novo é a mesma coisa, não é um time que ele pensou, ele pode ter treinado, mas não é a convicção do Diniz, esse time que estava aí. Acho que tem alguns pontos. Aqui o Jaque Mega tá falando, poxa, gente, somos o 4º time mais caro. Eu concordo mesmo. Quem fala que o Diniz não teve reforço, o Diniz pegou um time que tem um investimento surreal. Até por isso que não teve reforço, né? Tipo, ele pegou um elenco caríssimo para trabalhar, muito diferente de todos os elencos que ele teve na vida. O melhor elenco na mão dele. Só que esse elenco foi extremamente mal montado. Muito. Mal montado, pouco competitivo. Foi um elenco muito mais para fazer contratação midiática e pouco pensado em como esse time ia funcionar em campo, né? Então, as contratações elas foram usadas sempre para abafar a crise, para fazer estardalhaço, mas não teve um pensamento, assim, nós queremos essas peças aqui para montar um time desse jeito. E daí ele herda um time muito caro e muito mal montado, mas essa é a herança, né? Esses caras recebem salários muito grandes para se virar com teóricos problemas. Não dá para falar que ele não teve reforço, porque... Não, é verdade, cara, concordo. Ele manteve todo mundo. O São Paulo contratou um monte de gente, o Diniz chegou e manteve todo mundo, tirando o Antony que saiu esse ano, o resto foi manutenção.
E ele pegou esse time, patinou pra caramba no passado. Muito. Este ano, tanto que eu fui contra a vinda do Diniz e fui contra a manutenção dele do ano passado para esse. Também. Mas é inegável que no começo do ano, até a pandemia, ele conseguiu uma evolução, sendo que nessa evolução o Antony era a principal válvula de escape do time, era onde ele tinha o drible para fazer o time abrir espaço e funcionar. Quando o Antony sai, ele tem dificuldade pra cacete de reinventar uma forma de jogar sem essa peça. Depois, ele acha um primeiro modelo. Esse primeiro modelo funciona por 5 jogos, começa a desandar de novo. Então, tipo, o São Paulo, quando o São Paulo é imprevisível, ele consegue surpreender. Depois de um tempo, desanda. E nessa primeira desandada foi onde entra o fator Luan, porque o São Paulo era um time que era previsível, que não roubava a bola, o Luan entra e ele dá uma sobrevida. Essa sobrevida do Luan é muito maior. Por quê? Porque ela coincide com a chegada do Luciano. E o Luciano é uma peça que dá liga para todas as outras. Né? É verdade. Ela se encaixa e faz o Brenner funcionar, faz o Sara e o Igor terem espaços, ela dá liga. E daí decola. Quando perde o Luciano e o Tietê dá conta do recado no jogo com o Galo, quiseram vender a genialidade do Diniz pelo jogo do Galo. Né? Então, você está vendo? É o fator Diniz. Não sente nem falta do Luciano. Foi a única vez que aquilo funcionou. Depois, jogo a jogo... Não funcionou mais. Foi caindo. Foi caindo. Do Luciano de uma forma que as peças deixam de se encaixar. E daí você tem todo o reflexo da falta de uma peça importante dentro de campo, e nos bastidores você tem tudo desandando, trocando gestão, demitindo gente, diretor novo indo falar com o elenco, conselheiro participando do dia a dia. E daí, é uma soma de fatores. Você desanda. Então, e dentro desse contexto, fala assim, cara, eu já vi o Diniz com ou sem intervenção, porque eu nunca vou saber como foram as conversas. Se alguém mandou, fala assim, põe o Luan, ou se ele já estava preparando o Luan para aquilo, como ele fala, eu não tenho como saber, então eu dou o benefício da dúvida. Mas eu já vi ele, tipo, em altos e baixos, conseguir se recuperar de alguma forma. De repente, fala, cara, Luciano voltando, o time acuado resolve, pega 2 adversários fortes, dá uma moral. Cara, que não dê campeão, mas dê Libertadores direto, já é um orçamento e uma moral um pouco melhor do que desandar de vez. Eu tô bem pessimista com esse final de campeonato, com a manutenção do Diniz. Eu quero estar errado. Eu quero que ele cale a minha boca e prove que Tô com você. É o lema que o Barolo diz. Eu não quero ter razão, eu quero ser campeão. Campeão acho que não vai ser, mas pelo menos a Libertadores a gente tem que chegar até por causa do orçamento, né, Dani? Faz uma diferença brutal. É isso. E eu acho que essa sequência aqui que eu estou falando, Coxa, Atlético Goianiense, Palmeiras, que bem ou mal está com a cabeça em outras 2 finais, né? Acho que o Palmeiras está jogando muito bem, mas ele está dividido em 3 competições. E o Ceará, que é um time chatinho. Mas, tipo, é uma sequência que você fala assim, pô, ganha do Coritiba, ganha do Atlético Goianiense, faz 6 pontos, você vai jogar com o Palmeiras com outra moral. Se empatar com o Coritiba, daí pode jogar a toalha e começar a planejar no que vem. Acabou. Depende também, o jogo do Palmeiras vai depender do que o Palmeiras fizer na Libertadores também. Se o Palmeiras for campeão, ele vai pro Mundial, e aí eu não sei como é que vai acontecer. O calendário muda. Né? Tem isso. Ô Dani, para finalizar, você tem mais de 700 camisas, mas tem aquela camisa que você não tem. Qual que é aquela camisa que você fala, puxa, eu quero aquela camisa, já apareceu e você não conseguiu tê-la? Cara, acho que quando a Topper chega no São Paulo, em 2003. 2003, São Paulo joga 2 jogos com uma camisa tampão. Alternativa, eu sei. O número preto. Eu sei qual que é. Né? Essa é a camisa que eu procuro e não tem. A camisa de jogo desses 2 jogos tampão, Topper 2003. Olha aí, galera, quem tá acompanhando aí, tiver essa camisa e quiser vender pro Dani, ele tá à disposição. Bom, galera, eu quero agradecer aqui publicamente o Dani por
perdeu um pouquinho desse tempo comigo. Não ia ser hoje, ia ser na próxima quinta, mas aconteceu um problema com o Luca. E aí eu chamei o Dani, perguntei se ele tinha disponibilidade de participar e ele, de prontidão, aceitou o convite. É uma honra. Confesso que eu estou até nervoso aqui de estar entrevistando e sabendo um pouquinho da história dele, porque é tudo novo para mim, Dani. Então, agradeço publicamente. Quero lhe dar os parabéns pelo ser humano que você é, pelo torcedor, que eu sei que você é também. Espero que na próxima live nós sejamos campeões de algum campeonato. E é isso. Mais uma vez, obrigado aí. Parabéns pelo trabalho por trás dos bastidores do Resenha. E, na minha opinião, é o melhor programa que fala sobre o São Paulo, né? A minha opinião é igual a sua. Eu saí da bancada do Resenha, mas eu sou absolutamente fã do Resenha. O Caio e o Junks são irmãos que a vida me deu. E fiquei muito próximo ao Barolo depois dessa inclusão. Sou fã, gosto e assisto. Cara, agradeço o convite. Acho que eu realmente me afastei dessa vida pública como torcedor do São Paulo, mas sempre que eu vejo alguém que é coração bom, São Paulino de verdade, tentando fazer um projeto bacana e sem nenhum interesse por trás, sabe? Simplesmente por devoção, faço questão de participar com o maior carinho do mundo. Cara, tô torcendo para dar certo, acho que o modelo é legal, acho que você está procurando o pessoal para bater papo, conhecer mais, e acho que o DNA do muito São Paulino é mostrar essa São Paulinidade que você sempre quis, de uma forma genuína, fazer através do seu perfil, e tá só ampliando isso para outros canais, e no mínimo você aprende pra caramba, cara. Então, boa sorte, feliz de ter ajudado, e um abraço para todo mundo que acompanhou a gente. Um abraço, galera. Grande abraço aí. Daqui a pouco eu publico quem é o próximo convidado. Na próxima terça-feira, às 8h30, tem mais uma live com vocês. Um abração. Forte abraço, Dani.